Algumas semanas atrás a gente teve a estreia da tão aguardada segunda temporada de Arcane. Uma série que desde a estreia da sua primeira temporada acabou gostando vários fãs que ficaram bem alegres com o anúncio e a estreia dessa segunda temporada. Segunda temporada essa que começou de uma forma bem direta, na verdade, tipo logo depois daquele ataque da Jinx, mostrando todos os personagens que morreram no processo. Mesmo que sejam uns 5 personagens, apenas 2 realmente tinham alguma importância para a série. Mas tipo, querendo ou não, a morte desses personagens que aparentavam não ter tanta relevância assim para a série, acabou por servir como um meio para avançar a narrativa e dar mais ênfase e uma sensação maior de urgência para alguns personagens. Esse ataque da gente acabou gerando um caos para os habitantes de cima e até mesmo para o próprio conselho, que se vê impressionado a repor a ordem da cidade. E mesmo que os primeiros 6 minutos do primeiro episódio seja num funeral, isso não tira o fato desse ser uma cena bem bonita visualmente e com aquela trilha sonora que todo família de Sawano ia ter um orgasmo só de ouvir. E aliás, boas músicas, enquadramentos, fotografia e direção são coisas que com certeza não irão faltar nessa segunda temporada. Porque, porra, nesses 3 episódios tiveram os enquadramentos do caralho. O Victor como Messias me pegou muito, sendo sincero. Mas enfim, após tudo, aquela cena lá da Jinx, ela acaba por se tornar a pessoa mais procurada tanto do lado de cima, tanto do lado de baixo. Isso faz com que os do lado de cima montem um esquadrão só pra conseguir capturar ela e fazer com que ela seja julgada por todos os crimes que ela cometeu. E adivinha só quem tá nesse esquadrão? Sim, ela mesma, a nossa homossexual preferida, a Violet. Isso, claro, junto da sua crush de cabelo azul. E sendo sincero, eu acho que a relação delas vai ser algo que vai ser bem desenvolvido nessa temporada. Porém, depois de toda essa confusão da Jinx, o restante do conselho se reúne para debater os próximos passos e o que eles farão para capturar a Jinx. E é bem evidente que esse cadeirante está sendo manipulado pela mãe da Mel para encher o lado de baixo com cheio de agentes armados com tecnologia do nosso mano Rex. E essa com certeza não será uma boa ideia, tendo em vista que várias pessoas que nem estão envolvidas nessa cena iriam sofrer por causa dessa decisão. E isso, querendo ou não, poderia acabar por fazer com que os lados de baixo se juntassem para fazer uma espécie de revolução contra os lados de cima. E isso não seria bom pra gente do lado de cima. No final, a decisão do conselho acaba por não usar a tecnologia do nosso mano Jess ainda, mas sim só colocar alguns agentes a patrulhar as ruas e tal. E é bem visível que a Caitlyn está sofrendo muito, não só por conta da morte da mãe, mas também por conta das várias responsabilidades que surgiram depois disso. Porque mesmo ela precisando de um tempo para poder lidar com o luto e tal, as responsabilidades de assumir o lugar da mãe no conselho, na família e o desejo de vingança que ela mesma tem para com a Jinx estão gritando pela atenção dela. E a Violet meio que vê isso e tenta lhe consolar. E nesse momento a gente meio que descobre que a Violet já aceitou que a Balder meio que já se foi. O que ficou lá é apenas a Jinx. E por conta disso, ela até mesmo se oferece para ajudar a Caitlyn a capturar a Jinx. Mas dessa vez a Caitlyn diz para elas fazerem aquilo de uma forma mais legal, tá ligado? Para elas não irem contra a lei como eles fizeram da última vez. Dando a Vi a oportunidade dela se juntar àquele esquadrão que ela tá montando. Esquadrão esse que possui o mesmo distintivo dos agentes que mataram os pais dela quando ela era criança. A mãe da Mel é alguém bem esperta e ela consegue perceber que a Caitlyn está reprimindo esse desejo de vingança que ela tem para com a Jinx. Então ela decide usar esse desejo de vingança da Caitlyn contra ela mesma. Isso faz com que a Caitlyn acabe assumindo, meio que sem perceber, um posto com muito poder. Mas como diria o nosso mano PH Santos, ter poder nem sempre possuir poder, mas sim saber a quem ele pertence de verdade. E a mãe da Mel é a personagem que mais sabe disso, é a personagem mais sus dessa temporada. Porque você sempre sente que ela tá planejando alguma coisa grande, alguma coisa que só vai beneficiar a ela e vai fazer com que todo o resto se foda, tá ligado? Mas tipo, enquanto todos esses niggas lá acham nessas paradas diplomáticas, o nosso mano do martelo está ao lado do Victor, ou pelo menos o que restou dele, já que para deixar ele vivo, o Jess meio que teve que lhe fundir com aquele núcleo. Núcleo esse que tem muitos mistérios ao redor dele. Alguns dias antes da inauguração das estátuas dos falecidos membros do conselho, durante o discurso que foi dirigido pela Mel, houve um atentado onde uma das gangues de baixo meio que tentam matar a Mel. E o irônico disso tudo é que o objetivo desse discurso era meio que amenizar a população sobre os ataques que estava tendo lá no lado de cima, que era organizado pelas pessoas do lado de baixo. Mas meio que acabou sendo totalmente o contrário. E curiosamente, no instante em que um desses niggas de baixo tentou matar a Caitlyn, a mãe da Mel, junto de alguns de seus soldados, aparecem do cu do inferno e salvam a Caitlyn. Tipo, a mãe da Mel e seus soldados sempre estiveram aí, mas eles só começaram a agir no exato momento em que a Caitlyn queria ir de aracha pra cima. Tipo, eles podiam ter acabado com aquele ataque logo no início, mas eles esperaram a situação chegar naquele ponto em específico. E eu sei que essa senhora tá planejando algo. Tipo, eu não sou maluco, essa senhora vai foder com todo mundo na série. E assim, depois desse ataque, a pressão para Caitlyn formar aquele esquadrão acaba por aumentar e ela meio que faz isso. E o objetivo desse esquadrão é encontrar a Jinx. E eles meio que conseguem fazer isso, mas a Jinx, sendo Jinx, consegue fugir. E depois disso, vem uma das lutas
lutas mais divertidas nestes primeiros 3 episódios. E tipo, quando eu reassisti essa luta, eu percebi que as lutas de Arcane não são só divertidas por conta da animação boa ou dos enquadramentos, mas sim também por causa da edição que elas têm, sabe? Eu sinto que a edição é uma das principais coisas que torna Arcane aquilo que ele é. Porque a edição ajuda muito a contar uma história. Porque não adianta você ter um material bruto super bem feito se a organização desse material for uma merda, tá ligado? Mas tipo, depois de um monte de coisas, a gente tem a luta mais esperada da série, que é Jinx versus Violet mais Caitlyn, que resulta numa quase vitória da Caitlyn e da Violet e numa quase morte da Jinx. Mas essa coisa fofinha acaba por ficar na mira da Caitlyn e isso faz com que a Violet impeça a Caitlyn de atirar, porque meio que ela ia matar uma criança fazendo isso. E fazendo isso meio que ela está indo contra tudo que ela acredita. E enquanto eu vi essa cena eu pensei 2 coisas. Primeira, será que a Violet se importa mesmo com aquela criança lá? Ou ela só está usando essa criança como desculpa para fazer com que a Caitlyn não mate a Jinx? Porque no fundo ela ainda deve se importar com a irmã mesmo depois de tudo que aconteceu. Ou quem sabe a Violet está protegendo essa criança para impedir que a Caitlyn cometa um erro que ela irá se arrepender pelo resto da vida. E pedindo que ela, a Caitlyn no caso, não passe pelas mesmas merdas que ela, a Violet no caso, passou por conta desse desejo de vingança que ela tinha. Segundo, o que a Caitlyn faria depois de perceber que acabou de matar uma criança inocente só para satisfazer seu desejo de vingança? Tipo, fazendo isso ela não estaria se tornando o tipo de pessoa que ela mais desprezou e tentou evitar ser desde a primeira temporada? Então, meio que a morte dessa criança acabaria por gerar uma revisão dos valores morais da Caitlyn, coisa que seria bem interessante de ver até se eles mostrassem na série.